queridas irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto. Sexta-feira, começando o nosso dia meditando a palavra de Deus, vendo a nossa Lexio Divina. E hoje, nessa sexta-feira, somos convidados a um dia de oração, de intercessão. Rezarmos pelo mundo que sofre, rezarmos também ainda, pelas famílias que perderam os seus entes ali nesse acidente tão trágico que aconteceu ali em Vinhedo, em São Paulo, do avião que caiu. Continuemos nesse dia a rezar pelos familiares, também pelas almas dessas pessoas que perderam a sua vida no instante, em alguns minutos. Confiamos também nessa sexta-feira as intenções que cada um de nós trazemos em particular. Às vezes é uma pessoa que está doente, pessoas que estão sofrendo, pessoas desempregadas, pessoas que passam por doenças. Cada um de nós tem muitos motivos de intercessão. E sexta-feira é um dia de intercessão, é um dia de confiarmos a nosso Senhor as intenções pessoais que cada um de nós carrega ou aquelas que se confiam à nossa oração. Então eu convido você também a deixar nos comentários do nosso vídeo qual o seu pedido de oração, para que hoje a nossa comunidade de Sementes do Verbo possa ao longo do dia oferecer o nosso jejum, o nosso sacrifício, também na Santa Missa, as intenções pessoais que são deixadas como oração de confiança à comunidade e aos membros, aos missionários da nossa casa, que se oferecem também por aquilo que você traz particularmente. Hoje também na nossa igreja nós celebramos a memória de Santo Estevão da Hungria. Estevão nasceu na Hungria em 970 e lá faleceu em 1038. Coroado rei, edificou várias igrejas e mosteiros, além de hospitais, asilos e creches para acolher os pobres e marginalizados. Muito se empenhou na divulgação do culto à Virgem Maria. Governou seu povo com sabedoria e inteira dedicação. A seu exemplo, proponhamos-nos a aplicar nossas energias em benefício dos desassistidos da sociedade. Então, Santo Estevão da Hungria, talvez desconhecido para algumas pessoas, foi este homem que cuidou dos asilos, creches, que acolheu os pobres e marginalizados e que dedicou um culto à Virgem Maria. Confiemos todas essas pessoas que se encontram nesses lugares, nos hospitais, nas creches, aqueles que estão desvalidos, aqueles que estão à margem da sociedade. Pedimos a Santo Estevão que olhe por cada um deles. E também a igreja hoje celebra São Roque. Roque nasceu no final do século XIII, na França, onde faleceu em 1327. De família nobre, ainda muito jovem, distribuiu seus bens aos pobres e partiu como peregrino para Roma. Nessa época, a peste propagava-se por toda parte, vitimando milhares de pessoas. Decidido a socorrer os doentes, ele contraiu a enfermidade, mas obteve a cura. Confundido com um espião, eram tempos de guerra. Foi preso e padeceu atrozes sofrimentos. Consta que em vida operou diversas curas e é invocado em casos de epidemia. Então, olha, São Roque, que foi este homem que ainda em vida obteve várias curas, realizou várias curas. Peçamos a sua intercessão pelas epidemias que ainda existem espalhadas no mundo, para que na sua intercessão alcancemos também a cura necessária da enfermidade, não só do nosso corpo, mas também da nossa alma. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nascestes, não te cortaram o cordão umbilical. Não fostes banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida.
Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive, e te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu crescestes e te desenvolvestes, e chegastes à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estava inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu fostes minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficastes cada vez mais bela e chegastes à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas pusestes tua confiança na beleza e te prostituíste, graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda eras jovens, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizestes, oráculo do Senhor. A leitura de hoje é muito forte, né, da profecia de Ezequiel. Primeiro a gente vai ver assim como os esposos são convidados por Jesus a viverem, né, na fidelidade, superando a dureza do coração. A gente vê nessa leitura de hoje que a comunidade cristã que é chamada a viver a lealdade da sua aliança com Deus. E essa lealdade vai se mostrar, né, por diversos caminhos, aos quais superam até os laços humanos, né, em vista de responder inteiramente ao amor do Senhor. E aqui a gente percebe nessa leitura o amor do Senhor com esta criança que se torna uma mulher e que vai ser cuidada, mas que depois se entrega aos prazeres mundanos, né, ao prazer da sua vaidade. Mas o Senhor que não esquece a aliança que fez ainda quando criança. E é bonito perceber que o Senhor constrói uma aliança eterna com cada um de nós. E ainda que nos desviemos do Senhor, ainda que caiamos no pecado, como aconteceu com esta mulher, com esta jovem, o Senhor permanece fiel à sua aliança conosco, de amor, de compaixão e de perdão. O salmo de hoje é o Salmo 12. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentre os povos, proclamai que o seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. É um salmo de confiança hoje, um salmo muito belo. O salmista vai dizer, né? Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. Então é um salmo que devemos rezar pedindo essa confiança ao Senhor, lembrando que o Senhor é a nossa força, é o nosso louvor, é a nossa salvação, que ao invocarmos o Senhor, Ele realiza suas maravilhas no meio de nós, e por isso somos convidados a proclamar o seu nome, que é santo, que é sublime, que é acima de tudo. E aí ele termina o salmo, louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos. E eu te convido hoje a louvar e agradecer ao Senhor, a bendizer ao Senhor que fez maravilhas, que fez prodígios e portentos no meio de nós.
O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Costumamos dizer que esse evangelho é o evangelho das vocações. É o evangelho daqueles que é chamado a viver o matrimônio e serem fiéis às suas esposas, né, a não repudiá-las, ao contrário, mas serem fiéis até o fim, a não darem a carta de divórcio, a não ser, como vai dizer a própria leitura, tenha sido um motivo bem legítimo ao ponto de ter que viver essa separação, mas também o evangelho daqueles que são chamados a serem consagrados pelo reino, porque o finalzinho do evangelho vai dizer que alguns nasceram incapazes, outros os homens fizeram e outros decidiram não se casar por causa do reino dos céus. Então, aqueles que são chamados à vida celibatária, consagrada ao Senhor, têm a oportunidade, sim, de construir uma família, mas por causa do reino dos céus, renunciam a essa vocação dada desde o início, para seguir o Senhor mais de perto e serem fiéis na sua vocação. Então, neste dia, nessa sexta-feira, rezemos pelas vocações da nossa igreja, para que cada um seja fiel ao seu chamado. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.